pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre matrizes no GeoGebra e, enfim, matrizes não é um tema no GeoGebra que você possa tratar como você trata matrizes numa biblioteca de álgebra geométrica e de qualquer linguagem de programação, mas fornece alguns recursos bem interessantes para a gente trabalhar com outros elementos, né? Então, eu quero explorar a definição, eu quero explorar um exemplo para ilustrar para vocês o potencial desse tipo de recurso, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar com a definição básica do que é uma matriz. Para a gente construir uma matriz, digamos que eu quero construir uma matriz M, basta eu utilizar os delimitadores chaves e dentro das chaves colocar outras chaves, né? Essas outras chaves representam as linhas. Por exemplo, se na primeira linha eu quero que apareçam os elementos 5, 2 e 1, eu coloco dessa forma entre chaves. A vírgula que eu coloquei agora, ela vai representar o quê? Eu vou pular de linha e vou definir uma nova linha. 1, 2 e menos 1, por exemplo. Tá certo? E dou Enter aqui, definiu a minha matriz de duas linhas e três colunas. Né? Vamos definir, sei lá, uma matriz N, né, maiúsculo aqui. Uma matriz agora quadrada, vai, só para ilustrar, né? Uma matriz 3 e 4 dessa forma, né? Associado às matrizes, nós temos algumas funçõezinhas. Se vocês quiserem acessar essas funçõezinhas, basta digitar matriz que já aparecem as opções. Cuidado só com o que está atrelado aqui, né? Por exemplo, matriz identidade associada ao número é porque eu posso gerar uma matriz identidade. Digamos uma matriz 3x3, né? Então, ó, basta digitar matriz identidade que ele gera essa matriz 3x3. Se eu quiser, por exemplo, calcular a transposta de uma matriz, né? Então, ó, matriz transposta, né? O argumento é uma matriz. Então, vamos pegar a nossa matriz M, ele calcula a transposta aqui. Se é uma duas linhas, três colunas, passa a ser uma três colunas, umas três linhas, duas colunas, tá certo? Muito bem, meus caros. Uma função importante que nós podemos tratar aqui com matriz, muito importante, é a função determinante. Então, imagine que eu quero calcular o determinante, não posso pegar a matriz M, né, porque ela é uma matriz de duas linhas e três colunas, mas posso pegar a matriz N. Então, eu pego o meu determinante aqui, né, eu vou chamar det1, vai, igual ao determinante, né, da matriz N. E tá ali nosso determinante. Bem simplesinho, né? Se a gente multiplicar 1 por 4 e subtrair 3 do produto 3 por 2, vai obviamente dar menos 2. É o determinante clássico aí que nós temos, tá bom? Ok, então não é difícil, né, você definir uma matriz e não é difícil você acessar algumas funções básicas. Como é que a gente pode utilizar matrizes, né, misturado aqui com atividades que tenham um forte apelo geométrico, que é a pegada do GeoGebra, né? Então é isso que eu vou trabalhar com vocês. Para isso eu vou retomar aquela atividade, né, que a gente havia feito para sistemas lineares, onde inserimos 6 consoles deslizantes, né, e para esses 6 consoles deslizantes, nós pegamos e associamos duas, né, os 3 primeiros associados a uma equação, os 3 últimos associados a uma outra equação, e então eles definem um sistema de duas equações e duas incógnitas. Eu vou explorar o uso de matriz e determinante para a gente tentar resolver a questão de existência de solução única, infinitas ou nenhuma. Tá certo? Então é isso que nós vamos tentar explorar aqui, pessoal. Então para isso, eu vou voltar à nossa construção aqui, tá? Ao nível mais básico e vou inserir os nossos controles deslizantes, tá bom? Então eu vou inserir aqui todos eles com 0,1 de incremento, tá? Então todos eles com 0,1, ok? Depois vocês vão ficarem alinhados aqui, vocês deixem eles alinhadinhos a posteriori, tá bom? Não estou muito preocupado com esse alinhamento nesse momento. Okay. Então, ó, gerei 6 coeficientes e agora eu vou definir duas equações utilizando
utilizando esses coeficientes da seguinte forma: ax mais by igual a c, dx mais ey igual a f, isso, né? Então, o que nós temos aqui? Duas equações, elas estão uma sobre a outra, né? Mas se eu movimentar aqui o meu console deslizante, né, já começa... Opa, estão muito próximos, né? Já começa a ficar um pouquinho mais destacado aqui. Deixa eu separar um pouquinho eles, que eles estão muito próximos, pessoal. Então, ó, começo a mexer aqui e começo a mudar o meu sistema, né, linear associado, e a gente já discutiu isso em outro vídeo, então eu não quero discutir isso aqui. Agora, o que nós vamos observar? Nós vamos observar o seguinte, né, se a gente deixar, né, esses coeficientes aqui paralelos, pessoal, a gente vai ver que, ou seja, múltiplos um do outro, nós vamos ver o quê? Que as retas ou vão ficar paralelas ou coincidentes, né? Por exemplo, vamos levar o A em 2, né? Só para exemplificar. Vamos levar o B em menos 2, né? Menos 2. E vamos levar o C em 1 e o D em menos 1. Ó, ficaram o quê? Né? Paralelas, tá vendo? Ficou paralelo aqui. Esse é o caso em que não existe solução, né? Então, reparem uma coisa. Se eu pegar... se esses caras aqui são múltiplos, pessoal, pegar o determinante, né? Ou seja, pegar o produto desse vezes esse, subtrair desse vezes esse, né? O que daria? Daria zero. Então, quando eles são paralelos, o determinante desses coeficientes aqui vai dar zero, né? Uma linha múltipla da outra, neste caso é zero. É claro que eu vou ter que fazer algumas coisas a mais, porque este coeficiente aqui e este podem ser múltiplos também, da mesma constante de multiplicidade, né? Que no nosso caso seria o quê? 2. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, o coeficiente C, né? E mudar o coeficiente C para 2 também, né? Vou levar lá em 2. Perdão, em menos 2, é porque ali está multiplicado por um número negativo. Em menos 2, olha só o que vai acontecer, né? Vai ficar uma reta sobre a outra. A relação, neste caso, a gente vai ter que tomar alguns cuidados, tá? Vamos já verificar isso. Mas, de qualquer forma, o paralelismo, ele ocorre tanto nessa situação que eu descrevi, como na situação do C respeitar a mesma condição. Então, vamos criar aqui uma matriz, né? Vamos chamar aqui uma matriz M1, como sendo a matriz formada por A, B, né? E a outra matriz por D, tá certo? Ó, formamos essa matriz, que é a matriz dos coeficientes, e vamos chamar de D1 o determinante dessa matriz M1. Olha que interessante, pessoal. Opa, perdão. Aqui é determinante de M1. Né? Então, o determinante deu zero. Note que se tiver interseção, pessoal, o determinante passa a mudar de valor, tá? Quando está paralelo ou é coincidente, ele necessariamente dá zero. Então, a gente já começa, né, a fazer essa associação do determinante dos coeficientes com o paralelismo ou coincidência da matriz. Agora, se as minhas equações definem retas que são coincidentes, então a mesma razão entre os coeficientes A por D e B por E vai ter que ser respeitado pelo C e pelo F. Em termos
de determinante significa que se eu pegar e formar uma matriz com coeficiente A e C e uma matriz com coeficiente D e F, se a proporção é a mesma, esse determinante vai ter que dar zero também, tudo bem? Então, ó, vamos construir uma matriz M2 formada por esse determinante aqui, ó. Vamos construir a matriz só, não determinante por enquanto, formado por A e C, né? E a outra vai ser por D e F. Então, vocês vão ver, né? Agora vamos calcular o determinante dessa matriz. Então, o determinante dessa matriz M2, né, vai ser 3 e 4. Né? Agora, vamos ver o que vai acontecer se eu movimentar os meus cursores de maneira a sobrepor as minhas retas. Né? Então, eu vou mexer aqui no C, né, o valor de C. Eu vou trazer para -2, que daí minhas retas vão coincidir. Né? O que vai acontecer? Coincidiu, o determinante deu zero. Então, a conclusão que vocês vão tirar é a seguinte: olha, se se o meu determinante D1 dá zero, eu sei que a minha reta ou é paralela ou é coincidente. E se o meu D2 der zero, então eu sei que elas são coincidentes. Calma, tá? Tem um detalhe aqui que é bom esclarecer, que é o seguinte: se você tiver com uma das tuas retas ou vertical ou horizontal, pessoal, isso pode começar a dar algum probleminha, né? Por exemplo, vamos pensar que suas retas, elas são... vamos pensar no caso delas serem horizontais. Talvez não seja o caso de ser horizontal, mas vamos lá. Para ela ser horizontal, então o coeficiente E, o coeficiente D vai ter que ser zero. Né? Então eu vou... o coeficiente D vai ter que ser zero. Vou levar ele em zero aqui. E o coeficiente B, né? Coeficiente B, também eu vou levar em zero. Desculpe. Vou levar em zero. Pessoal, desculpem. Aqui eu tenho que levar o A em zero, né? Então eu vou deixar o B como estava. O B era -2, né? Então volta aqui para -2. E vou levar o A em zero, desculpe. O A eu vou levar para zero. Né? Então, pessoal, se eu deixar as minhas retas horizontais, né? Olha só, aqui eu vou mexer no coeficiente F. Eu consigo aproximar ou separar, né, da minha reta, da minha primeira reta. Então, reparem que em qualquer um dos casos, os dois determinantes dão zero, tanto quanto as retas são coincidentes ou quando elas não são coincidentes, tudo bem? Então, isso nos motiva a não considerar apenas esse determinante dessa matriz M2 aqui, mas considerar também a relação de proporcionalidade de C e F com os coeficientes B e E. Isso me geraria uma nova matriz M3, né, que seria a matriz formada por B e C, né, e formada por E e F. Tá bom? E neste caso, vamos colocar um D3 como sendo o determinante, né? Determinante dessa matriz M3. Então, ó, repare que esse determinante dessa matriz M3 é negativo, né? É um valor negativo. Agora, olha só o que vai acontecer quando eu movimentar uma das retas aqui para encontrar a outra. Os três determinantes dão zero. Tá? Então, se esses três determinantes derem zero, as nossas retas serão o quê? Coincidentes. Se o primeiro determinante der zero e um dos outros dois determinantes der diferente de zero, as nossas retas serão
o quê? Serão paralelas. E, portanto, eu termino a análise, né, de existência de uma única, múltiplas, né, infinitas ou nenhuma solução. Uma única solução existe quando o determinante é diferente de zero, né? O determinante D1 é diferente de zero. Se o D1 é igual a zero e D2 e D3 são iguais a zero, existem infinitas soluções. E se o D1 é igual a zero e um dos termos D2 ou D3 é diferente de zero, significa que não existe solução, ok? Então essa que é a consequência do nosso applet.